E aí, pessoal, está no ar o primeiro episódio do Confessional Podcast. É um projeto formado por amigos para conversar sobre teologia e, mais do que isso, levar boa teologia a outras pessoas que nos ouvem ou nos veem nas plataformas digitais e aqui no YouTube. Eu tenho a alegria de compartilhar esse projeto com bons amigos. Para quem não me conhece, eu sou Uriel Ferreira, criador do projeto Perguntar Não Ofende no YouTube. E agora os meus bons amigos vão se apresentar em seguida. Nós trataremos sobre o primeiro assunto desse episódio, que será por que nós decidimos criar um podcast. Olá pessoal, tudo bem? Amigos Uriel, Ronaldo, Rodrigo. É um prazer estar aqui. É muito bom poder participar desse projeto do nosso podcast. Meu nome é Matheus Medeiros, eu sou cientista político e sou diretor executivo da Associação Reformada de Cultura e Ação Política. Olá pessoal, seguindo aqui a ordem depois de Uriel e Matheus, meu nome é Rodrigo. Eu sou ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, tenho ajudado na Igreja Presbiteriana de Casa Caiada, sou um dos pastores auxiliares e tenho ajudado o Ronaldo, que se apresentará agora logo em seguida. Olá, eu sou Ronaldo, sou pastor presbiteriano, atualmente sou pastor da primeira Igreja Presbiteriana de Casa Caiada, juntamente com o Rodrigo e outros pastores, e temos militado nesse caminho aqui do pastoreado com a igreja. Mas mais do que isso, nosso desejo, a partir do podcast mesmo, é poder levar essa discussão toda, esse pastoreio também entre amigos para além daqui e poder chegar em você, que possam receber um pouco dessa conversa que não tem o objetivo de ser formal, mas muito mais de poder trazer alguma edificação para a igreja dentro da nossa limitação como amigos que somos. Vamos começar? É verdade, a nossa ideia não é que isso aqui seja formal, não é que a gente venha só debater ou brigar sobre teologia, pelo contrário, a nossa ideia aqui é conversar sobre assuntos que nós achamos relevantes, importantes para a igreja brasileira, e que assim as pessoas que nos ouvem em vários cantos do país, em vários cantos do mundo, onde pode se alcançar o link desse projeto, elas sejam edificadas e assim também aprendam juntamente conosco, afinal nós não somos detentores de toda a verdade, nós aprenderemos sobre isso. Como eu disse no começo, o nosso primeiro episódio tem por título ou por assunto a ser tratado, por que nós decidimos criar um podcast. Foi por causa da onda de podcast que a gente tem no país ou porque a gente acha que é importante nós falarmos sobre teologia, sobre o motivo. Nada melhor do que o meu pastor efetivo, reverendo Ronaldo, para falar o porquê que ele acha que é importante ou porquê que nós começamos esse podcast. É o Meta-Podcast, o podcast sobre podcast. Exato. Então a gente tem esse desejo que já tem nascido há um tempinho, né? Temos conversado, da necessidade que há em falar, em conversar, em ter realmente um canal que produza uma teologia reformada, uma teologia que tem um direcionamento mais específico dentro da tradição evangélica e protestante, mas o nome já diz tudo, né? Nosso caminhar, nossa conversa, ela tem como pressuposto a confessionalidade, especialmente reformada e presbiteriana. Somos todos presbiterianos, nós não temos o desejo de abarcar todas as visões teológicas, mas muito mais a partir da nossa própria vivência, nossa própria teologia, e por teologia entenda-se aquilo que nós entendemos a partir da própria escritura, né? Nós não estamos falando aqui de mera tradição, mas muito mais do nosso relacionamento com a palavra de Deus e poder falar de diversos assuntos. Nosso desejo é realmente falar sobre política, cultura, sociedade, igreja e, mais do que tudo isso, poder abençoar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Né? Com certeza. A gente tem que pensar a respeito disso. Muitas pessoas ficam questionando a gente o que é que a gente pensa e o que é que a gente acha. Muitas pessoas perguntam a gente, por exemplo, por que a Igreja Presbiteriana do Brasil não se posiciona. Eu acho que pode ser até um tema. Um excelente episódio. Esse episódio vai ser bom, viu? Explicar, né? Ainda que a gente não esteja aqui representando. Exato, é importante falar isso. Nós somos presbiterianos, mas nós não representamos a Igreja Presbiteriana do Brasil, nem qualquer outra igreja presbiteriana. Apenas com base, obviamente, na teologia reformada e presbiteriana, nas Sagradas Escrituras, a gente vai conversar. Justamente aquilo que a gente segue, que a gente acredita, é que a gente vai tentar pensar a respeito desses temas, convidar amigos e trazer pessoas que a gente acha que pode contribuir para o crescimento da igreja no Brasil, seguindo justamente essa ideia da confessionalidade.
e a gente fica num meio do caminho aí que vão surgir N perguntas, a gente já sabe, quando a gente estava tratando a respeito do projeto, a gente vai estar trilhando, caminhando com alguns assuntos que algumas pessoas vão achar a gente rígidos demais, outras vão achar a gente frouxos demais. Sempre. E dentro dessa ideia é justamente a gente trazer esse equilíbrio dentro da temática bíblica, e alguns se perguntarão por que a gente tem decidido seguir esse trilho, né? Eu acho que o Uriel e o Matheus também podem ajudar nessa ideia que a gente está explicando inicialmente aí. Como foi bem dito, nós somos presbiterianos, né? Pastores, presbíteros, membros de igrejas locais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós não respondemos, nada do que nós falaremos aqui significa que é uma lei da Igreja Presbiteriana ou algo que nós estamos falando por todas as igrejas presbiterianas, mas nós falamos de acordo com a nossa confissão de fé, com aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós subscrevemos. Então é sempre bom lembrar disso. Nós somos um projeto confessional. Acho que foi daí que surgiu o nome, né? Porque a gente tinha outros nomes de outras coisas que nós poderíamos dizer, falar. Mais difícil do que começar foi escolher o nome, pessoal. Vocês não foi, têm nem ideia. Mais fácil do que começar foi fazer a logo, mas agora o nome foi a parte mais difícil. Porque Exatamente. todos os nomes Foi parecem suave. bons, mas também todos os nomes parecem ruins, né? Exato. Mas graças a Deus nós fomos predestinados a escolher o nome confessional, então nós começamos bem. E pode falar, Matheus. Pode Eu falar à acho vontade. muito legal o fato de a gente não falar pela Igreja Presbiteriana do Brasil, porque quando outras denominações falam, sempre fica parecendo que é alguém que é responsável pela igreja ou que é alguém que fala pela igreja. A gente não, a gente fala aqui por a gente. Eu falo por mim, o Uriel fala por Uriel, o Rodrigo fala por Rodrigo, o Ronaldo fala por Ronaldo. Não há nenhum peso institucional no que a gente está falando. Inclusive, nós como pastores da igreja de Casa Caiada, né, igreja de Casa Caiada, nem pela igreja a gente pode falar. Exato, né? exato. Só quem fala é o conselho, do qual nós somos representantes, mas participantes desse conselho, mas nós não representamos o conselho aqui, nós representamos a nós mesmos, Exato. a nossa própria visão. E, obviamente, né, que dentro desse contexto de conversa e de diálogo, as nossas visões e opiniões, elas buscarão sempre ser embasadas dentro desse lastro da confessionalidade bíblica e reformada, né? Não apenas de mera opinião, né? Não tá o nosso objetivo aqui não é buscar coisas do ar, do nada, mas muito mais daquilo que a palavra de Deus expressa claramente e também tem sido entendido pelos nossos pais da Reforma, nossos pais da igreja primitiva também. Você pode estar se perguntando, que a gente disse que foi difícil escolher, mas a gente não disse o porquê que escolheu, né? A gente tem sentido justamente essa falta de pessoas que possam falar de maneira com base bíblica maior no país. A gente tem alguns amigos que já têm falado, mas a gente tem percebido que ainda assim a gente pode ser útil e contribuir para esse tipo de assunto. Então, quando a gente começou a discutir sobre o tema, sobre o nome do podcast, pessoas que poderiam contribuir com a gente, é mais pensando assim, ok, as pessoas conhecem determinadas igrejas e ainda assim tem dúvidas sobre aquilo que a gente fala, sobre culto, por exemplo, sobre o porquê de sermos presbiterianos e não batistas, mas ainda assim existem batistas reformados e como é que se dá esses nossos amigos que são batistas reformados. E se a gente seguir aqui, a gente já começa a falar sobre eclesiologia e não para por aqui, né? Mas a gente precisa ter esse tipo de ideia e de cerne para que a gente siga da melhor maneira possível. Exato, e o melhor é que a gente não exclui a existência de nenhum outro podcast cristão que há no Brasil. A gente sabe que tem alguns, mas o que a gente sentia era a falta de um podcast assim, que se comprometesse com uma confessionalidade reformada e que se posicionasse, porque, como o Rodrigo falou, se a gente começar aqui, só no primeiro episódio a gente tem um bocado de assunto que a gente pode falar. Por quê? Porque o tempo inteiro a gente está sempre produzindo, o Brasil, o mundo está sempre produzindo confusão, tema novo, discussão nova, e o que a gente queria era, não, acho que a gente pode dar nossa contribuição aqui, né, sobre um posicionamento, né, confessional, um posicionamento reformado sobre esses temas. Por quê? Porque a discussão, se a gente quiser, todo dia a gente gravar um podcast aqui, passar o dia gravando, a gente consegue. A gente pode não ter tempo, né? Mas se a gente quiser, esse assunto tinha pra manga, né? A ideia não é falar uma nova teoria em relação a nenhuma resposta que outros podcasts dão.
ou outros projetos, ou livros, ou artigos, o que seja. A nossa ideia é responder através ou a partir da nossa confissão de fé, daquilo que nós cremos, da nossa confessionalidade, da Bíblia Sagrada, dos símbolos que nós cremos. Então, o projeto surgiu com essa ideia, falar sobre assuntos relevantes, falar sobre cultura pop, sobre política, sobre tantos outros assuntos que o reverendo Ronaldo até já falou aqui. Política é bom. Política é bom. Falar sobre... Nós temos projeto para falar sobre assuntos relacionados a mulheres, inclusive falando a partir de mulheres falando sobre isso. Então, não é falando através de próprias ideias, é através daquilo que nós cremos como confessionalidade. Eu acho que seria bom, considerando que toda quarta é dia de crer, eu acho que seria bom o nosso reverendo Ronaldo explicar basicamente a confissão que a gente adota, que é a confissão de fé de Westminster, e falar um pouco para o pessoal ter uma ideia do qual é a confessionalidade que a gente subscreve aqui, né? Uma coisa interessante, e Uriel é um dos nossos irmãos aí que tem sido usado muito pelo Senhor para alcançar pessoas dentro desse aspecto, é que há um crescimento pelo interesse da fé reformada no meio evangélico e no Brasil como um todo. Isso é testemunhado, as pessoas têm se interessado, infelizmente, né, e aí a gente se posiciona mesmo, né? Infelizmente a gente tem um crescimento bem ruim com relação à igreja evangélica no que se refere à teologia neopentecostal, à teologia da prosperidade, que é um câncer dentro do nosso contexto da sociedade evangélica, mas ao mesmo tempo muitos têm se libertado dessas amarras de uma teologia completamente fora das escrituras, completamente fora da visão da palavra do Senhor, através de literatura reformada, de vídeos reformados, de um PNO. De Sproul, de Augustus. Para não dizer que eu não falei, né? Agradeço a propaganda. Citar, não citar, não citar, citei. Saiu. E assim, o que está por detrás disso? Né? Está por detrás uma história. Está por detrás aí uma sólida teologia que não foi fundada, não foi iniciada por apenas um homem. Isso é uma coisa que é importante a gente observar. A igreja reformada, como ela se estabelece, né? A teologia reformada, o que a gente falou agora de símbolos de fé, que nada mais são do que esses documentos que atestam, né, que falam da nossa própria fé cristã, da nossa própria fé bíblica. Esses documentos foram criados através de muito suor e muito sangue. Né? Especialmente falando aqui do período do século XVI, do século XVII, quando nós temos a Reforma Protestante, posteriormente aí as confissões, né, e os credos, e os catecismos, nós temos o trabalho de gente, de teólogos, de gente muito crente, que no meio de, às vezes, batalhas e guerras, estabeleceu aí o que se crê a partir das escrituras, para que possam manifestar, é claro, a glória de Deus. Só para dar um exemplo, né, nós temos um exemplo muito claro no Brasil. Quando João Calvino recebeu o pedido de irmãos franceses para que enviassem uma comitiva a fim de evangelizar o Brasil, não sei quantos sabem disso, né? A fim de evangelizar o Brasil, foi enviado, portanto, um grupo, né, de huguenotes reformados da França, que se achegaram ali na Baía de Guanabara e estabeleceram um projeto de plantação de igreja, um projeto de evangelização de índios, um projeto realmente de estabelecer uma igreja reformada aqui no Brasil. Infelizmente, eles foram traídos, foram enganados e houve aquilo que nós conhecemos, né, como a tragédia da Guanabara, onde esses irmãos, alguns deles pelo menos, alguns conseguiram fugir, se não conseguiram, foram presos, foram julgados e foram condenados. Por que foram condenados? É aí que eu quero chegar. Alguns desses irmãos foram presos e foi dado a eles algumas horas, né, período da noite, para que produzissem uma confissão, para que produzissem um credo, um documento que dissesse o que eles criam. E esses homens, sem nenhum, né, documento, nenhum livro, produziram, você pode procurar na internet, dar uma olhada no Google aí, você vai achar a Confissão da Guanabara. A primeira confissão brasileira, teologia brasileira aí, para aqueles que falam muito de teologia tupiniquim, pronto, teologia brasileira, claro, feita por franceses, mas aqui no solo brasileiro, eles produziram esse documento foi o que atestou a condenação deles, eles foram condenados por amar a Jesus Cristo,
por causa da fé cristã, por causa da fé bíblica. Nesse sentido, portanto, esse é um exemplo de confissão que é feita com suor e lágrimas. E sabe, Mateus, essa é a ideia. Né? Nós estamos falando aqui, não é defendendo a teologia por ela mesma. Nós estamos falando de uma tradição da igreja cristã, uma tradição bíblica. Nós estamos falando daquilo que é expresso na nossa história e que é expresso na própria palavra de Deus, por boa exegese, por boa hermenêutica, a fim de que, é claro, no final das contas, Deus seja glorificado e não o homem. Esse é o nosso objetivo. O que mais a gente pode falar sobre isso, hein? A mente borbulha aqui, né? Quando a gente pensa em confessionalidade, não tem como não pensar também em homens que construíram a história da igreja no Brasil, né? A gente podia citar de outras denominações ou confissões, mas vem à mente muito rápido a ideia do presbiterianismo no Brasil. Não tem como não pensar em José Manuel da Conceição. Por exemplo, pouca gente tem conhecimento do documento que ele escreve para responder à Igreja Católica, né? A resposta da excomunhão. É um documento importantíssimo para a gente, como presbiterianos, como confessionais, de uma pessoa que... um padre que lia a Bíblia, que tinha conhecimento bíblico e de que a própria Igreja Católica confrontava ele, e de repente ele escreve um documento dizendo biblicamente o porquê dele estar saindo da Igreja Católica. Ele não somente é excomungado, mas ele precisava responder essa excomunhão. Isso é um documento riquíssimo que antigamente poucas pessoas tinham. Hoje a gente já consegue encontrar na Amazon, você consegue comprar, né? Quem tem o papel físico é privilegiado por conta disso. E quando a gente, por exemplo, pensa na nossa cidade, a gente toma conhecimento da perseguição que acontece aqui, quando o presbiterianismo chega aqui com Rockwell Smith, e você vai descobrir pessoas que perseguiam ele. Quando vai para o interior do estado também, você vai ter Dr. Butler sendo perseguido, quase morto, uma pessoa morre no lugar dele. E... tudo isso por amor ao Evangelho. Por amor ao Evangelho. Por amor à fé cristã, por amor a esse credo que nós estamos aqui dizendo que somos confessionais. Existe uma história, né? Não é só a confessionalidade pela confessionalidade, mas muitos nos questionam se temos história ou não, mas temos muita história. Eu me lembro de um dos apelidos que foi dado ao Rockwell Smith, que é o bode velho, por causa de uma barba que ele tinha, viu, Rodrigo? Aqui o bode é novo. Esse bode é novo. O Rodrigo tem história. Tem história. Ele era chamado, portanto, desse jeito, claro, pelos seus detratores, né? Seus inimigos. Enfim, diz aí, Zé. Não, eu acho que o grande ponto do que a gente está fazendo isso hoje é que esses homens, eles viveram, eles morreram, eles testemunharam, né? Eles foram fiéis ao nosso Senhor Jesus. E o que eu mais gosto da fé reformada é que ela é uma fé, eu uso essa brincadeirinha, né? Ela é uma fé que ouve com H, ela não é uma fé que ouve sem H. A gente não escuta nada, é uma fé que tem um fundamento histórico, que tem um fundamento bíblico muito sólido, que aconteceu, né? Exatamente, que ouve, né? Ou seja, que aconteceu. Então, assim, a gente não tá aqui é a cabeça de Ronaldo, é a cabeça de Uriel, a cabeça de Mateus, a cabeça de Rodrigo. Não, de forma nenhuma. Aqui a gente como diz, né, a Escritura, na verdade, como disse Lutero, né, nossa mente é cativa à verdade da Escritura. E a gente vai permanecer aqui e, obviamente, os desdobramentos, a gente pode, uma coisa ou outra, a gente pode até discordar, naturalmente. Mas o grande ponto é que a fé que a gente defende, a fé que a gente professa, ela é uma fé viva, e isso é o mais importante. A gente não defende não é só um conjunto de ideias teológicas, de afirmações teológicas, mas é uma fé que redunda em glória do nosso Senhor Jesus. É uma fé que reverbera em vida, né? É uma fé que, de fato, nos torna mais parecidos com Cristo, né? Que nos leva a uma vida cristã, né? Prolífica. E eu acho que esse é o grande objetivo, né? A gente não tá aqui para ninguém ficar ouvindo os podcasts da gente e ficar, eita, agora eu sei o que o Ronaldo pensa, agora eu sei o que o Rodrigo pensa. Não. É para que você fique refletindo, que você seja levado a pensar e que você, de fato, venha a ter a mente de Cristo mais e mais, porque esse é o nosso objetivo. Inclusive a gente tem que pensar que quando nós estamos falando de confessionalidade, a gente não está falando simplesmente de alguma coisa de opinião, né? Até mesmo a ideia de uma igreja confessional, membros de igreja, todo ele, não importa se é líder, não importa se é
um membro da igreja, não importa o que seja, todos têm uma confissão. E quando nós falamos, portanto, que nós somos confessionais, nós não estamos defendendo nada novo. Inclusive, geralmente o pessoal gosta muito de fazer essa distinção. Eu sou bíblico, né? Eu tenho a Bíblia, não preciso de uma confissão. Mas essa dicotomia, ela está errada. Essa dicotomia, profundamente errada. E ela é até, assim, inocente, né? Exato. Alhos e bugalhos, porque não é a mesma coisa que a gente está discutindo. Não se exclui, né? Em primeiro lugar, você não é porque você é confessional que você não é bíblico. E tem uma coisa mais importante, é que todos, de uma maneira ou outra, são confessionais. Exato. A diferença é que nós explicitamente estamos dizendo, nós somos confessionais e a nossa confissão é a confissão de fé de Westminster, aquela lá que foi escrita, que foi elaborada pelos teólogos, pelos divines, lá do século XVII, lá na Inglaterra, e com suas modificações nos Estados Unidos, leves modificações, mas sérias, importantes. A gente pode comentar sobre isso em outro podcast. Mas o que nós, no final das contas, estamos querendo dizer e professar é que essa teologia não é uma mera invenção humana, mas é apenas a explicitação daquilo que cremos ser realmente bíblico. E, no final das contas, todos nós estamos professando uma fé. A nossa é a fé bíblica, é a fé reformada. Né? Porque, como o reverendo Ronaldo falou, a maior ingenuidade é você dizer que não tem uma confissão. É a mesma coisa que a gente acredita, por exemplo, quando as pessoas dizem que não tem uma religião, que eles não acreditam em nada. Não, veja, você crê, você só pode não crer no Deus da Bíblia, como a gente acredita, mas você tem uma religião, você tem uma imanência que se manifeste na sua... uma transcendência que se manifeste na sua imanência, né? Sim, então, assim... É a mesma coisa, assim como não existe neutralidade exato. Religiosa, não existe também não confessionalidade. Exato, porque qualquer não confessionalidade, vamos dizer assim, é uma confessionalidade. Você só não sabe que você só não tem uma confissão organizada, como a gente tem. Mas você acredita em alguma coisa sobre Deus, sobre a Escritura, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Só não está sistematizado. Né? Só não está sistematizado, meu amigo. Então, que é a mesma coisa que o pessoal fala sobre liturgia. Não. A liturgia, a nossa igreja não tem liturgia. A liturgia de vocês é engessada. Não, meu amigo. Você tem uma liturgia, ela só não está num papel. Ela só não está definida e não... muitas vezes na cabeça, na imaginação de alguém. Exatamente. Tá na cabeça alguém definiu aquilo ali. Alguém vai com certeza alguém definiu. Pode ter certeza. Exatamente. Ela só não vem, bem ou mal, do que da Escritura. Porque a Escritura tem um padrão de culto. E isso é muito importante que a gente diga, né? Obviamente, é assunto para outra conversa. Isso é um podcast de 3 horas aqui, né? Porque esse assunto é bom. Mas é importante lembrar disso aí, né? De que realmente não tem como fugir desse fato. Exato. Não, eu tenho a Escritura, não preciso da confissão, tá. Mas você crê sobre o que é a respeito de Jesus Cristo. Exato. São 2 pessoas, uma pessoa, são 2 naturezas, uma vontade, 2 vontades. Você acredita que é sobre a salvação? A salvação é por obras, é pela fé somente. Então não tem como fugir do fato. Se ela responder isso tudo, ela tem uma confissão. Já tem a confissão. Tem uma confissão. Ela só não é escrita. Só precisa perguntar. Se você perguntar, você descobre. Exatamente. E o problema está aí. Exatamente. É que muitas e muitas vezes as pessoas não perguntam. Exato. Elas tomam por pressuposto. Exato. E às vezes vivem assim. Né? Muita gente, até mesmo lideranças de igrejas por aí, que não demonstram exatamente no que creem e, infelizmente, às vezes mudam a sua forma de pensar sem que isso fique claro para os próprios membros da igreja. E a gente tem casos, né, mais escandalosos de igrejas que mudaram de denominação. A igreja ela era de uma denominação específica ou tinha uma visão, até um nome específico, mas um dia, do dia para a noite, agora é outro. Até as vestimentas mudaram, a liturgia mudou, e os membros, o que fazem diante disso? E aí é exatamente esse desapego a uma confissão explícita vai gerar esse tipo de esquizofrenia, esse tipo de problema. E nós, como confessionais, estamos querendo colocar os pingos nos is, para falar de outro programa, exatamente pensando nisso. Que nós não vamos fugir da raia. A gente vai tratar dos assuntos,
mas a gente tem um lugar para partir. Nós temos uma cama elástica para pular. Nós não pulamos do nada. Nós pulamos a partir de um ponto. Esse ponto é a confissão. Tem uma base, né, Rodrigo? A base é forte. Tem base. Segue o flow, segue o flow. Esse podcast é cheio de publi, piadinha. Tem vários insights nesse podcast. Exato, é impressionante. Quem sabe nós, em um programa, falaremos sobre os easter eggs que nós soltamos aqui. Mas, um programa de um ano, a gente faz sobre os easter eggs mais importantes. Vamos falar sobre todos os pontos específicos Sim. aqui que nós soltamos aleatoriamente, mas que tem um significado por trás. Mas como a gente disse aqui, a ideia do confessional foi porque nós vimos a necessidade, através, como o reverendo Ronaldo bem disse aí, propaganda gratuita do PNO. Se você não segue o PNO nas redes sociais, me ajuda aí. Isso nem é easter egg. Oficial. Isso nem é easter egg. E você que segue o PNO e está assistindo isso aqui, se inscreve no canal, deixa seu like. É público cruzada, né? Público cruzada, tá? Se você gosta do PNO, você vai gostar do Exato. confessional. Com certeza. O algoritmo é claro. Com certeza. Se você segue o PNO, segue também o confessional aqui nas redes sociais. Mas o que nós tínhamos em mente quando nós tivemos a ideia de fazer um podcast, que até então não tinha nem nome, é porque nós vimos a necessidade de pessoas que buscam a fé reformada. O PNO tem, sei lá, já fiz esse cálculo algumas vezes, já fiz algumas pesquisas internas no PNO, que mais de 70%, 80% do público do PNO não é presbiteriano reformado, não é batista, não são pessoas que seguem uma igreja reformada, mas são pessoas de outras teologias que têm interesse em aprender mais sobre o que a Bíblia diz sobre isso, sobre aquilo. O PNO recebe aí 2, 3 dúzias de perguntas todos os dias. Hoje planilhado, são quase 9.900 perguntas. Caramba. Nem que eu tivesse uma frota de Augustos Nicodemos, de Ronaldo Vasconcelos, de Rodrigo Buarque, não ia responder. seria capaz de tirar todas essas dúvidas. É verdade. Então, assim, o PNO tem a ideia de responder de forma mais rápida. A ideia do PNO não é sanar a dúvida, é te dar um insight para você buscar. Mas a ideia do confessional é te ajudar a sanar o máximo possível a dúvida que você tem. Então aqui você vai ouvir não só a gente, mas outras pessoas. Nós temos o reverendo Pedro Dutti que vai participar, Hendrika Vasconcelos vai participar juntamente com as amigas dela da Onda Online aí. Suas miguxas. Nós teremos aí um verdadeiro... Ela vai adorar isso aí. Vai ser incrível. Vai todo mundo receber repreensão aqui depois. Vocês estão dificultando minha situação. Nós teremos um verdadeiro papo de garota reformado aqui no nosso podcast. Então, não fique preso a achar que aqui o conteúdo vai ser só nós 4 aqui. Fique tranquilo, nós teremos boas participações e boas pessoas falando sobre teologia, sobre fé reformada, sobre vida cotidiana, sobre teologia pública, política. Opa. E qualquer outro assunto que nós acharmos que é relevante ou que for relevante ao momento que nós estivermos falando sobre, gravando podcast ou falando sobre alguma coisa. E sobre isso, antes de ouvir o reverendo Rodrigo Buarque, eu queria saber de vocês, de cada um de vocês, por que as pessoas podem ou devem ouvir o podcast. Qual que é o nosso diferente de algum outro que tenha por aí? Eu vou deixar para os pastores começar e depois eu falo o que eles não falaram. Eu quero só começar dizendo que, se vocês perceberem a minha ausência nos próximos episódios, vocês já sabem o que foi que houve. Uma briga familiar interna. Vocês já sabem o que foi que houve. Mas eu acredito que as pessoas poderiam, né, deveriam ouvir o nosso podcast para, em primeiro lugar, tomar uma opinião e ter a sua própria opinião a respeito da fé reformada. Muitas vezes existem espantalhos que se formam por aí, pessoas que acreditam que a igreja presbiteriana é fria, outros que têm dificuldade, e a semelhança, né, do PNO, às vezes eu escuto perguntas, vem perguntas para as minhas redes sociais, das mais interessantes com relação a uma má compreensão realmente do que é a igreja presbiteriana ou alguma doutrina da igreja presbiteriana. Infelizmente, nós às vezes temos certos ícones, até mesmo da igreja presbiteriana, que não estão respondendo muito bem à própria teologia confessional. Então, nós não temos, é claro, nós somos donos da razão, mas nós vamos procurar embasar sempre a nossa opinião
a partir das escrituras e a partir da tradição reformada. Isso é um compromisso nosso. Acho que a gente pode deixar isso bem claro aqui para os que nos ouvem e nos assistem, né? Nós temos o compromisso aqui que a nossa conversa sempre será embasada nas Sagradas Escrituras e na doutrina reformada, na tradição reformada. Se isso não acontecer, você pode depois cancelar a gente. Cancelamento é engajamento. O pessoal já gosta desse cancelamento. Mas, dando continuidade ao que o Uriel estava falando, e eu acho que as duas coisas se encaixam, quando a gente pensa no PNO, por exemplo, de respostas curtas, né, de você não exaurir o tema aí, não que a gente vai conseguir também exaurir os temas aqui, mas a gente já vai conseguir aprofundar um pouco mais, discutir algumas nuances de cada temática, trazer amigos que possam contribuir ainda mais, né? A gente não somente não somos os donos da verdade, mas muito menos sabemos de tudo a respeito do que a gente quer tratar. Querendo ou não, a gente vai ter que buscar em colegas que têm uma expertise maior, que têm um entendimento maior do tema e que pode nos ajudar. E a gente vê amigos tentando responder isso às vezes e não tem um espaço também. Eu acho que uma outra ideia é essa também, de amigos tentando responder, por exemplo, ali no Instagram, o Stories, depois de 24 horas some e a gente vê as pessoas perguntando de novo e a gente poderia estar tratando sobre o tema e as perguntas surgindo, a gente pode indicar, assiste o programa tal porque a gente já tratou sobre isso ali, algum amigo nosso já veio aqui, já contribuiu sobre isso e a gente pode, e até esses próprios amigos podem nos ajudar também, dizer assim, eu já respondi isso lá no Confessional Podcast e isso pode fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento também, né? O PNO, por exemplo, né? Fazendo ainda mais propaganda para a Uriel. Tá demais aqui, viu? Queria deixar claro que eu agradeço. Continue assim. Tá demais aqui, viu? Quem sabe aí surge um patrocínio. Mas programas como o PNO têm o seu espaço. E a gente acredita que o confessional também tem o seu espaço. Pela dinâmica ser diferente, pelo espaço ser diferente, de a gente poder trazer pessoas que estudam determinadas áreas. Né? Falando aqui sobre a história da igreja, a gente já borbulhou aqui, a gente podia chamar outras pessoas sobre isso. A gente citou outros temas aqui que a gente pode convidar pessoas aqui. Quando o Dutz estiver participando com a gente vai poder tratar sobre outras questões. O Dutz tem feito um trabalho fenomenal na internet e a gente quer a contribuição dele. Dele, Uriel? De Hendrika. Olha o perigo, rapaz. O apelido dele é meu padrinho de casamento. Isso aí fica vídeo pro easter egg de um ano. Mas como o Rodrigo falou, é importante salientarmos que o podcast ele não está tomando lugar de nenhum outro projeto. Eu acho que algumas vezes eu já falei isso em outras lives, respondendo perguntas, que tem espaço para todo mundo. O tanto de gente que tem a demanda é muito grande. A demanda dessa procura sobre conhecer a fé reformada é tão grande que se cada igreja produzisse conteúdo, ainda seria necessário que outros produzissem. Aqui ninguém está tomando lugar de ninguém ou está tentando alcançar meios onde outros já pisam. Pelo contrário, a nossa ideia é alcançar pessoas a aprenderem mais sobre o Evangelho de Cristo. E a ideia do confessional sempre foi esse. Que outras pessoas aprendam teologia a partir daquilo que a gente fala, do que a gente comenta. Como bem o Rodrigo disse, e nós já tínhamos falado antes, outras pessoas participarão daqui. Então fiquem tranquilos que vocês só não irão ouvir nossa voz. Teremos outras pessoas aqui falando também. Cara. E eu acho que talvez o aspecto que eu queria falar, que ninguém falou, é que podcast, querendo ou não, é uma coisa que cresceu muito. Então o que a gente queria era ser, vamos dizer assim, por favor não tome o que eu vou falar, não vou nem falar para não criar treta. É melhor. É o primeiro, por favor. Com calma. É melhor eu falar depois. Ser cancelado no primeiro não, é ruim. É complicado. É melhor a gente estabelecer, né? Depois a gente ser cancelado, não tem problema não. Faz parte. Mas eu acho que a gente ser de fato mais um instrumento, né? Porque eu particularmente, eu gosto do podcast, eu acho uma ideia muito legal, né? E às vezes eu fico assim, caramba, que podcast eu vou ouvir? Entendeu? Assim, eu sinto falta disso, eu sentia muita falta disso. Eu também consumo podcast, tenho essa falta. Assim, qual podcast reformado que eu vou parar pra ouvir? Entenda, eu sei que existem diversos podcasts cristãos por aí, mas assim, um podcast confessional, que se ele falar alguma besteira sendo confessional eu posso cobrar, eu não tenho. Então, assim, a gente não tá negando em nenhum momento aqui que existem projetos, podcasts, canais de vídeo que não falam de Jesus, não falam do Evangelho. Exato.
quando a gente teve a ideia do canal, do podcast, a ideia do podcast ser confessional, nisso até no nome, é de nós termos um local para que as pessoas ouçam o conteúdo ali, sabendo sempre que a vertente é essa. Exato. É igual o Perguntar Não Ofende, voltando a falar do Perguntar Não Ofende. Tá demais, viu? O Perguntar Não Ofende sempre vai ter a resposta pautada nas escrituras e submissa à confissão de fé daquele que responde. E sempre é um pastor reformado, ou então uma convidada que é membro de uma igreja reformada, que tem a visão das escrituras a partir do que a gente pensa. Então essa é a nossa ideia com o podcast. Não que fala assim, não existe nenhum, ou os que estão aí nenhum presta, agora sim começa um verdadeiro podcast. Não, nós só sentimos falta de ter um podcast que falava de forma clara a sua confessionalidade. Então daí surgiu o confessional. E segura aí que o confessional chegou. E agora que começou, meu amigo, agora e é mais para complicado. dizer que eu não falei das flores, se você quiser aprofundar sobre esse assunto, leia o Imperativo Confessional. Exatamente. Do Carl Trueman, exatamente. É publicado pela... Monergia. Alô, Sabino! Alô, Sabino! Opa, manda pra nós, hein, Sabino? Depois eu te mando o Pix. Exato. A chave Pix. Mas assim... esse livro é um livro que vai te ajudar, né, a entender por que a gente é confessional e por que esse podcast é confessional. Exato. Porque há um imperativo para isso. Exato. E aí o Carl Trueman nos ajuda nesse aspecto, né? Pessoal, eu acho que pro primeiro episódio, né? Mas rendeu, né? O Foi piloto, não, foi. o projeto piloto, Foi aqui o piloto. o episódio piloto. Acho que é uma alegria nós começarmos esse projeto, uma alegria caminharmos juntos, né, com tudo isso. Todo piloto, no segundo Uriel, rápido, só antes, todo piloto, a gente sempre manda antes para um grupo. E aí, no caso, assim, todos nós somos casados, a gente pode mandar para as esposas, exceto para a Hendrika. Porque se Hendrika ouvir, Se Hendrika- não vai ter podcast Eu mais. acho que esse piloto vai ter que ser liberado daqui uns 4, 5 meses para ela gravar os dela, senão ela não vai querer participar. Fernanda escuta, Esse piloto Viviane, vai sair Melissa, vai para a Hendrika. Eu acho que esse piloto nem sobe, acho que ele cai. Mas ó, é uma alegria nós iniciarmos esse projeto. Como eu falei no meio desse programa, se você gostou do conteúdo, se você quer aprender mais, se você acha que vale a pena seguir esse projeto, mesmo se você acha que não vale, segue também. Porque Manda pro seu inimigo. Exato. Se você acha que essa não gosta de uma pessoa, tô brincando, mas manda também. Então, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, curta. Você escuta isso em outros projetos e saiba que isso também é importante para as ferramentas que Deus usa para propagar o evangelho. Eu já falei em outras lives, se você gosta de um conteúdo, compartilhe ele. Não guarde para você. Se você gosta de um conteúdo reformado, se você lê um artigo do Voltemo, se você viu um vídeo do PNO, se você assistiu uma pregação do seu pastor, compartilhe com outras pessoas. Use as suas redes sociais como ferramenta para propagar bom conteúdo. Não só para publicar meme, nem só para curtir fotos de carro, de jogador de futebol, ou De qualquer gato. outra, de gato, de cachorro, de bebê. Tá? Use as redes sociais para isso. Então, se inscreva aqui no canal. É uma alegria nós recebemos você nesse projeto piloto, né, nesse episódio piloto. E espero que logo, logo a gente tenha aí um calendário fixo. E com certeza você goste de nos acompanhar toda semana aqui conversando sobre assuntos relevantes e sobre teologia. Cada um agora faz aí sua despedida. E em breve nós teremos outros episódios. Até mais, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês compartilhem, que curtam, mandem para suas avós, mandem para suas tias, para elas ouvirem também, que é importante. As tias do Zap. Exato, as tias do Zap. Grupo de Zap de igreja é o melhor Exato. lugar para mandar isso. Para ter uma cosmovisão reformada, é bom, viu? É bom. Então, espero que vocês gostem. Fiquem conosco para os próximos, que vai ter muita coisa boa aí. Comenta, que a gente né? Comenta comenta também, que que a gente pode... o algoritmo entende, né? Que a gente vai bloquear. Comenta sugestões que Sim, a gente, sim, isso é importante. pode fazer. Ó, se você tem alguma dúvida ou quer algum episódio que você quer lançar, para que a gente lance, na verdade, comente, fale, tem aqui na descrição aqui no YouTube, tem o e-mail, manda lá, manda sua informação, manda sua dúvida, sugestão Sugestão de temas. sugestão de pessoas que você acha que seria interessante participar aqui. Reclamações. Reclamações, você manda aqui também. Cancelamentos. Xingamentos, Aí- manda pro e-mail do Uriel. qualquer- Xingamento aí. Manda lá, Uriel, tô brincando. Manda. Então, assim, pode mandar sua sugestão aí, segue as nossas redes sociais e agora segue com o Rodrigo. Galera, é um prazer imenso pra gente estar aqui fazendo esse projeto, iniciando esse primeiro episódio hoje. E como o Uriel disse, Matheus também reforçou aí,
Qualquer dúvida, qualquer tema que você quer que a gente trabalhe, manda pra gente. Como o Muriel disse, o e-mail vai estar na postagem do YouTube, né, vai estar nos nossos canais. Você pode começar a seguir a gente também nas nossas redes sociais. Procura a gente no Instagram, acho que vai ser o meio que a gente vai mais utilizar para divulgar os nossos programas, os temas que a gente aborda. E se quiser mandar sugestão pelo Instagram também, pode mandar. O Uriel não dorme, não se preocupe com isso. Isso não é problema, viu, pessoal? E eu passo a bola para Ronaldo para ele encerrar. Valeu, gente. Foi muito bom conversar com vocês. Eu espero que esse projeto vá em frente, né? Esse podcast possa abençoar pessoas, e você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, seja abençoado, e que nós possamos, assim, continuar a fazer isso para a glória de Deus, porque, afinal de contas, esse é o quinto solo. Soli Deo Glória. É a nossa intenção. Com certeza. Então, segue Podcast Confessional nas redes sociais. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.